Olá, eu sou Zímpio Ozzi e direto de Brasília, eu estou com o cientista político Rodrigo Dias e a jornalista Nara Alves para fazermos o 9º episódio do podcast Desenquadrados. O tema de hoje é o sigilo versus compartilhamento dos dados dos cidadãos. Em Brasília, dizem... Vamos voltar ao vivo até Brasília. Vamos diretamente a Brasília. Brasília, na Esplanada. Brasília era considerada uma utopia. O Supremo Tribunal Federal decidiu que órgãos de controle financeiro, como o antigo COAF, podem compartilhar, sem autorização judicial, dados bancários e fiscais dos contribuintes com o Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal decidiu liberar o compartilhamento de dados da Receita Federal com o Ministério Público e as autoridades policiais sem a necessidade de autorização prévia da Justiça. Essa decisão afeta diretamente o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que está sendo investigado por suspeita de rachadinha, o confisco de parte dos salários dos servidores nomeados em seu gabinete, quando era deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Com a decisão do STF, essa investigação, que estava parada desde julho, foi retomada. Inclusive da investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, que é suspeito de ter desviado recursos do seu antigo gabinete de deputado estadual no Rio de Janeiro. Hoje, o senador... Rodrigo e Nara, essa é uma decisão que não afeta apenas o filho do presidente. Ela alcança todos nós, contribuintes, pagadores de impostos. Será que nós estamos vulneráveis? Ou esse é o preço a pagar para combater crimes financeiros e de toda ordem? Zímpio, por mais que eu queira e eu apoie a investigação e acho que tem que investigar mesmo, eu acho que o STF errou. Porque a gente não pode, a partir de um caso específico, que é esse caso do filho do presidente, mudar um entendimento mais consolidado e prévio de que as pessoas comuns, os cidadãos, os pagadores de impostos, têm direito à privacidade dos seus dados pessoais, com algumas exceções. E essas exceções, de acordo com a lei, elas são definidas pela justiça. Então, se a justiça autorizar a quebra desse sigilo, eu concordo com o compartilhamento de dados. Então, a partir de uma autorização judicial, eu concordo que deve sim haver um compartilhamento de dados, mas tem que ser analisado caso a caso pela justiça, na minha opinião. Então, a gente conversou essa semana com o professor Sérgio Amadeu, que é membro do Comitê Gestor da Internet do Brasil e é professor da Universidade Federal do ABC, nessa área de internet, redes sociais, principalmente. Ele foi meu professor do mestrado também, e ele tem uma opinião muito interessante sobre tudo isso que a gente está falando. Atualmente, nós estamos vivendo uma grande onda de vigilância, né? E ela começa com o interesse das empresas por ter o maior acesso possível aos dados pessoais que permitam que essas grandes corporações consigam construir perfis, os nossos perfis, consigam saber as nossas vontades, os nossos desejos, qual será o nosso próximo passo, exatamente para eles tentarem modular o nosso comportamento. Essa onda gigantesca de coleta de dados, ela fica um pouco pior quando o Estado, que tem instrumentos disciplinares, instrumentos coercitivos muito grandes, ele passa a poder ter acesso praticamente a todas as informações do conjunto dos cidadãos, né? E nós sabemos que dentro da máquina do Estado, a gente viu na Vaza Jato, a gente viu nas denúncias do Intercept, que uma parte da burocracia usa o acesso que deveria ser extremamente controlado para fazer exatamente ações de lawfare, de perseguição política, de perseguição de desafetos, de inimigos pessoais. E o grande problema é esse, né? O Poder Judiciário foi partidarizado, ele agora toma uma decisão que eu acho que é bastante equivocada, porque nós deveríamos ter
toda a busca de dados sensíveis das pessoas deveriam ter a autorização judicial. Isso, para mim, é um pressuposto. Eu sei que o judiciário também tem grandes problemas, mas quando você permite que qualquer promotor, que um policial tenha acesso a um conjunto de dados, você está tornando muito vulnerável qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer empresário, qualquer trabalhador, qualquer sindicalista, qualquer liderança popular. Queria lembrar que em São Paulo, a Polícia Civil armou uma mega operação política, como foi contra as lideranças do movimento popular, as lideranças da ocupação 9 de julho, um prédio abandonado pelo Estado que está funcionando muito bem, as famílias estão organizando a sua vida lá. Como também foi a Polícia Civil do Pará, que pegou gente de ONGs, dizendo que elas teriam colocado fogo na mata, e nós sabemos hoje que parte do Poder Executivo transformou a desinformação em política pública. Então tudo isso é um caldo muito perigoso, né? Tão perigoso quanto um juiz da Suprema Corte dizer que não pode investigar o filho do Bolsonaro, que todos nós sabemos tem 18 imóveis sem comprovação de renda, né? Era óbvio que esse juiz tinha que ter autorizado a investigação, mas enfim, a situação é bastante complexa. E para tornar mais complicado ainda, o governo Bolsonaro em outubro soltou 2 decretos que visam atacar, primeiro juntar a base de dados, 52, se eu não me engano, ou 51 bancos de dados, montou um comitê que vai ter acesso a todos esses dados, permite que se troque dados da saúde, do antigo Ministério do Trabalho, dados sobre programas sociais, sem que seja necessário fazer convênio entre os órgãos. Então os próprios gestores vão poder trocar dados, você vai ter uma replicação de base de dados em vários órgãos, e o mais interessante, no comitê que vai avaliar o comitê gestor desses dados do governo federal, não tem nenhum órgão de atividade fim. Então ele é utilizado principalmente pela atual gestão para poder atingir os mais pobres, para poder limpar os bancos de dados, como se diz, para poder reduzir a disponibilização ou a cessão de programas sociais. E com a ideia de que está fazendo mais eficiência, na verdade eles vão não ampliar os serviços públicos, melhorar os serviços públicos. Obviamente vai ser usado para essa gestão com objetivos policialescos e vigilantes. É uma pena. Nós estamos vivendo tempos muito ruins no Brasil. As pessoas precisam começar a reagir. Eu achei muito interessante o que o professor coloca na sua entrevista, é que até que ponto a gente consegue confiar também na imparcialidade da burocracia do Estado, né? De que, de fato, os processos burocráticos estão sendo conduzidos, as nossas informações aí, os nossos sigilos estão sendo conduzidos tão exclusivamente com a finalidade de punir eventuais erros, ou então podem estar sendo utilizados aí também como formas de perseguição, né? Então você deixa um lado, que é o lado do indivíduo, o lado da sociedade, muito suscetível e muito vulnerável a toda essa situação. E vamos ver como é que vai funcionar aqui no Brasil a Lei Geral da Proteção de Dados, que foi aprovada, mas só entra em vigor em agosto do ano que vem. Lá você tem alguma regulamentação do Marco Civil da Internet que fala sobre o compartilhamento de informações, que nada pode ser compartilhado sem o consentimento do usuário, com exceções, que são as exceções previstas em lei. E para isso você precisa de autorização judicial. Enfim, existe já uma discussão em andamento que muito pouca gente participa aqui no Brasil, sobre proteção de dados, sobre essa vigilância e tal. Pouca gente tá olhando pra isso. E me lembrei muito da série da Netflix, Black Mirror, porque é muito o que a gente já tá vivendo, né? Aquela série é impressionante porque essa coisa da vigilância aqui no Brasil tá crescendo, na China já é uma realidade, nos Estados Unidos, quem tem Netflix também pode assistir o Privacidade Hackeada, que é um documentário que fala sobre o Facebook, a Cambridge Analytica, como que eles influenciaram nas eleições dos Estados Unidos e como que eles fizeram com o Brexit, né? Como eles usaram o Brexit como um experimento para a eleição do Donald Trump. E a gente tem vários casos, assim, dessa disputa entre o poder público querendo ser um poder vigilante e as pessoas que têm direito à sua própria privacidade, que estão cada vez mais tendo essa privacidade, esse direito violado, né?
Você citou o caso da China, Nara, e quando eu estava pesquisando algumas coisas sobre o assunto, eu encontrei a realidade de uma cidade chinesa, uma cidade que chama Suqian, que na verdade já virou um Black Mirror, né? Que eles criaram, as autoridades locais criaram uma rede social pública que ela pontua as pessoas conforme essas pessoas seguem ou não as normas. Então elas chegam a dar pontos que vão desde um cidadão modelo, um AAA, até um cidadão D, que é um cidadão não confiável. E essas pontuações, elas dão acesso privilegiado a determinados bens e a determinados serviços públicos. Então, assim, é a maior forma de controle aí que a gente está vivenciando dos corpos, dos costumes, da forma de atuação dos indivíduos. Recentemente, o historiador Yuval Harari, que eu já citei aqui em outro episódio do programa, deu uma entrevista que realmente me impactou muito sobre essa questão do monopólio de dados e do uso desse universo de informações pelo Estado, pelas empresas, enfim, por todo tipo de poder que possa querer manipular não só o nosso poder de decisão, como também fatores que podem interferir na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, sobre nossas opiniões, nas questões mais fundamentais da sociedade, como religião, gênero, escolhas de arte, emoções. E eu fiquei ainda mais espantado quando ele explica que com os celulares hoje, que tem câmeras que ficam filmando as nossas reações diante de notícias, diante de imagens, os celulares vão a cada segundo pegando impressões dos nossos sentimentos sobre as coisas, e isso vai criando um universo tão grande de dados que permite aos algoritmos, por exemplo, eu fiquei muito impactado quando ele disse isso, que já existem algoritmos capazes de dizer de uma criança com 10 anos que ainda não manifestou a sua sexualidade, que ainda nem passou pela adolescência, mas dado a experiência dela diante de um celular e por todos os dados que existem, é possível dizer qual o gênero, com curtíssima margem de erro, qual gênero ele manifestará, se é heterossexual, homossexual, enfim. Agora você imagina uma informação dessa na mão de estados onde o fundamentalismo religioso, como temos exemplo dos estados islâmicos, condenam a pena de morte quem é homossexual. O que eles vão poder fazer com esse tipo de informação? É assustador. Outro dia desse eu saí com minha esposa pra gente visitar uma feira aqui em Brasília e a gente acabou vendo um chapéu que ela quer muito, tem um chapéu muito específico em uma loja de chapéus que é dentro dessa feira. E ela experimentou o chapéu, mas não comprou. E daí algumas horas ela começou a ser bombardeada com anúncios de venda daquele chapéu específico em anúncios do Google, enfim, até do Facebook. E ela falou, poxa, eu não disse a ninguém, era uma loja de feira, como é que isso pode ter acontecido, né? Como é que eles conseguiram essa informação? Depois da gente quebrar bastante a cabeça e ficar imaginando como eles poderiam ter conseguido, a gente se lembrou que eu tinha feito uma foto dela com o meu celular, experimentando o chapéu lá na loja de chapéus. As fotos do meu telefone são salvas automaticamente no Google Fotos. Ou seja, o Google Fotos fez a leitura da imagem do chapéu, viu que era uma loja de chapéus e o algoritmo já deduziu que a gente queria comprar aquele chapéu específico e já começou a nos mandar os anúncios daqueles chapéus e nos bombardear com todo tipo de oferta. Então, essa história da utilização dos nossos dados, das nossas informações, já tomou uma proporção realmente assustadora. Mas não é de simples solução, porque também tem a parte boa, ou seja, a gente não pode simplesmente todo mundo começar a negar os dados para todos os aplicativos. Quer ver um exemplo? Já existe um algoritmo que, a partir das pesquisas que as pessoas fazem no Google, no mundo inteiro, a respeito de sintomas e de doenças, esse algoritmo pode prever que essa pessoa vai ter um agravamento de uma determinada doença, pode dizer que ela está próxima a ter um infarto, pode dizer que ela está próxima a ter um agravamento do seu estado hepático, ou seja, os rins estão com problemas. Podem verificar problemas de visão a partir das imagens do próprio celular. Podem verificar que a pessoa está começando o agravamento de um problema de visão e recomendar a ela que vá imediatamente a um oftalmologista. Então, é assustador, é uma revolução que já está acontecendo, mas que tem o lado mal e o lado bom, como tudo na vida, e a gente precisa refletir e debater muito sobre isso.
Então, na verdade, a gente está tendo uma vigilância que ela também ultrapassa a figura do Estado, né? E ela está muito concentrada na mão de poucas pessoas no mundo, né? Então, e como é que a gente controla essas pessoas? Como é que a gente faz uma legislação, inclusive, que seja uma legislação que perpasse a figura dos Estados-nações e seja uma legislação mais global, uma governança de dados mais global, né? Eu acho que vai ser esse, talvez, o grande debate da nossa era. E não era só nas redes sociais, né? Teve o caso do bilhete único do Rio Card e de São Paulo, que tem a SP Trans lá, que tem também... No Rio Card no Rio eu sei que isso foi privatizado e os dados foram vendidos. Então o dado coletado diariamente por todas as pessoas que usam o transporte público do Rio de Janeiro, inclusive com biometria facial, ou seja, os dados das faces das pessoas foram privatizados. Isso já faz um tempo e ninguém nem percebeu. Em São Paulo... Na época era o João Dória prefeito, ele tentou fazer isso, não deu muito certo. Confesso que eu não acompanhei, não sei como é que tá lá. Mas você imagina como que o Estado pode usar essa informação e vender essa informação e vender para quem, né? O que eu acho que eu defendo muito, que eu acho que tem que ser a premissa de toda a legislação que a gente possa vir a ter no Brasil, é que o princípio do que é público, ele tem que ser transparente. As ações públicas, os atos públicos têm que ser compartilhados com o público. E o que é privado tem que continuar sob sigilo. As pessoas têm que ter esse direito. E é muito louco aí, agora até problematizando do outro viés, sabe, Nara? Porque... eu concordo contigo de que tem que ter essa distinção do que é público e o que é privado, mas ao mesmo tempo, até que ponto vai o que as pessoas que estão cedendo de maneira voluntária tudo aquilo que é privado sobre a vida delas, né? Porque muitas dessas informações que são adquiridas, elas são cedidas, né? A gente está cedendo isso ou através das nossas redes sociais, ou mesmo através das nossas pesquisas, pela internet, ou mesmo através dos nossos cadastros dentro de algumas políticas públicas de Estado, enfim. E, obviamente, eu acho que a gente cede isso, entre aspas, de maneira voluntária, mas é porque do outro lado a gente tem um agente que é muito mais forte do que a gente. Então, assim, uma pessoa, por exemplo, hoje, que vai fazer um cadastro do Bolsa Família para receber um benefício social, como é que ela vai chegar e simplesmente negar ao Estado as informações que o Estado está exigindo de endereço, renda, enfim, todo aquele cadastro com uma série de dados que traça todo o perfil socioeconômico dela, enfim, e se ela se nega a oferecer aquela informação, ela está se negando, inclusive, a ter acesso ao benefício, né? Então, essa assimetria de poderes, inclusive, é uma grande problemática que a gente tem que enfrentar, né? Como você citou, a gente já está vivendo um verdadeiro Black Mirror, né? Como é que a gente vai sair desse Black Mirror, como a gente vai resistir. Você falou de como que a gente vai resistir ou qual que vai ser a forma de resistência. Eu lembrei dos hackers, né? Que os hackers hoje, eles têm um papel que é um papel importante de vazamento de informações sigilosas do Estado. Tem, por exemplo, o Snowden, que vazou informações, que ele é um ex-agente da CIA, vazou informações que demonstravam como que os Estados Unidos tinham um sistema de vigilância global, mundial, e usando essas informações para manipular mesmo, né, todo mundo. E o Julian Assange, que tá preso, o Snowden tá lá na Rússia também, banido. O Julian Assange tá em Londres também, banido, já tá quase louco. Que o Julian Assange, que é o do Wikileaks, que é um site que é incentivador desses vazamentos de dados sigilosos que dizem respeito a fatos do cotidiano da população e que estão lá secretamente bem guardados em algum canto de algum governo de algum país, né? Aqui no Brasil a gente viveu um pouco disso na Vaza Jato. Se comprovar, se as informações vazadas forem comprovadas, mostra a tendência política na prisão do Lula e na Lava Jato como um todo, né? Com todas as pessoas que estão lá envolvidas. E não é por acaso que você tem o mesmo jornalista envolvido tanto no vazamento do Snowden como nesse vazamento da Vaza Jato, pro Glenn Wald, do Intercept. Então ele teve uma frase que eu achei muito interessante, até anotei, que a Vaza Jato demonstra que a corrupção
reside no Ministério Público. Então, a gente não tem hoje, considerando que isso é verdadeiro, um órgão que nos proteja, a não ser a própria sociedade civil organizada. E a não ser a própria conscientização das pessoas na hora que vão compartilhar esses dados ou que vão aceitar um termo de uso sem ler e na hora que estiverem acompanhando o fazer da legislação. Então, a Lei Geral da Proteção de Dados, ela foi construída um pouco com esse sentido. Ela não foi aprovada da maneira como eu gostaria, mas ela é algo que é espelhada numa legislação que é internacional, que está valendo na União Europeia, que mais ou menos, em alguns termos, é semelhante ao que vale lá, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Como eu falei, vai ser a partir de agosto de 2020. O que a gente está vivendo hoje é uma verdadeira guerra fria tecnológica. E a gente tá no meio ali, nós somos todos cobaias e, ao mesmo tempo, soldados dessa guerra, né? E eu achei interessante, na hora que você citou Snowden e citou Assange, mas a gente viveu recentemente 2 grandes casos aí que influenciaram 2 grandes modelos de democracia liberal no mundo, que é o caso da Inglaterra com o Brexit e o caso dos Estados Unidos com a eleição do Trump. E claramente foi comprovada aí a influência do Facebook, do vazamento de informações do próprio Zuckerberg. E o que a gente viu que enquanto Assange e Snowden estão presos, coube ao nosso dono do Facebook simplesmente pedir desculpas ao país e pedir desculpas ao mundo e de confirmar que ele mesmo não tem segurança sobre aquelas informações ou não deixou de forma transparente, inclusive, como é que ele comercializa, como ele se utiliza dessas informações. Então, a gente tem aí uma outra variável interessante dentro desse processo, é que, na verdade, o poder do dinheiro, o poder do capital ainda influencia muito, né? É só você ver que por que essas 2 pessoas viraram os grandes vilões para os grandes estados nação aí do mundo, né? O Snowden e o Assange, e o Zuckerberg é o nosso grande exemplo aí de empreendedor que inventou aí redes sociais que fazem sucesso a nível global. E a gente percebe, inclusive, nessa guerra de informação que, por exemplo, hoje a grande guerra fria que acontece é entre Estados Unidos e China, né? E a própria China, uma das características que a gente tem na China é que a China não deixou até hoje entrar as redes sociais como o Facebook ou, enfim, todas as redes aí que estão com sede nos Estados Unidos, como também não deixou entrar o sistema de pesquisa Google, né? Então, assim, a China tem um processo de proteção das informações internas, assim, muito forte, né? Alguns chegam a citar, quando citam a China, assim, do lado ocidental, como um grande modelo de autoritarismo, né? Mas até que ponto isso também não está associado a uma tentativa de garantia de soberania nacional, né? Porque a gente acaba que está suscetível, né? Porque a gente fala muito de nuvem, mas essas nuvens têm sede, né? Então, assim, a gente fornece informações e que essas informações, elas estão sediadas. E, assim, boa parte dessas informações hoje que a gente fornece para os grandes sistemas de busca ou de redes sociais, elas estão sediadas nos Estados Unidos. E se a gente viu que eles não conseguiram controlar isso, nem mesmo para influenciar um processo interno democrático, imagina para tentar influenciar a coleta de informações estratégicas sobre outros países. Quero ver como é que eles vão, o que o Bolsonaro vai fazer com relação a essa guerra entre Estados Unidos e China, com relação a Huawei. Porque eles estão nessa disputa principalmente ir atrás do 5G para trazer para o Brasil, para chegar no 5G, e a Huawei foi banida dos Estados Unidos e aqui ela é super forte já há anos, né, no Brasil. E existe uma pressão norte-americana para que o Brasil bloqueie também a entrada a expansão dessa empresa chinesa no Brasil, mas é uma fonte de renda, geração de empregos e crescimento econômico, enfim, tem vários fatores que precisam ser ponderados aí porque o Brasil não pode simplesmente romper porque os Estados Unidos está pedindo, né? Agora, vamos ver como é que vai ser também essa guerra aí, é a nova Guerra Fria, né? Em vez de ser uma corrida à lua, é a corrida pelo 5G. Vamos ver o que a família real brasileira vai decidir por nós. E dizem que, inclusive, essa ação mais recente aí do Trump sobre a questão das taxações foi uma resposta aí à questão do governo brasileiro estar elaborando a licitação do 5G, né? Então, assim, acho que o Trump também
tá querendo cada vez mais emparedar, né? Vamos ver se o telefonema aí do Bolsonaro para ele vai resolver esse problema, já que ele diz que tem grandes relações de amizade aí com Donald Trump. Vamos ver se o Trump vai interessar para essa amizade ou para os interesses aí maiores dos Estados Unidos, né? Então, eu concordo contigo, eu acho que o grande conflito que a gente vai viver agora essa grande guerra fria é entre o polo Estados Unidos e China, e que tem muito a ver com a questão do 5G e com essa era da informação, assim, e a gente está muito suscetível, porque a gente tem a questão da proximidade tanto política e ideológica do atual governo com os Estados Unidos, de subserviência, como também a questão da própria proximidade territorial, assim. Então, assim, a gente tem uma fragilidade muito grande em relação aos interesses norte-americanos em todo esse processo. Lembrando que ano que vem, ano eleitoral, vai ser a primeira eleição em que os candidatos poderão impulsionar conteúdos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Google, nas eleições municipais. Já aconteceu isso na última eleição, mas a última eleição foi presidente e governadores, senadores. Agora, eleição a prefeito e vereador. Muitos mais candidatos estarão aí e vai ser uma poluição gigantesca de anúncios políticos e propaganda eleitoral nas redes sociais. Vamos ver como é que os políticos vão utilizar os nossos dados para falar conosco. Então já temos mais um episódio. Obrigado, Nara, Rodrigo, obrigado ao professor Sérgio Amadeu e até a próxima semana com o último episódio dessa temporada de Desenquadrados. Então é isso, Nara, Osímpio, mais uma vez um debate muito interessante, um debate que eu acho que em outros episódios do Desenquadrados a gente vai acabar voltando para ele, porque eu acho que essa situação Estados Unidos e China não está nada resolvida e teremos vários outros episódios, como também essa questão desse debate sobre informação. Fica aí o convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais, desenquadrado.ok, lá no Instagram, deixarem suas críticas, suas opiniões e suas sugestões, e mais uma vez obrigado por nos acompanhar e escutar mais um episódio do Desenquadrados. Valeu, Rodrigo, valeu, Osímpio. Muito legal esse episódio, é o penúltimo episódio do ano, né? A gente vai ter mais um e depois a gente entra no recesso e volta em 2020, ano eleitoral. Tô animada. Um beijo pra vocês, tchau. Este episódio teve áudios de Rádio Jovem Pan e BBC News. Continue nos seguindo pelo Spotify, SoundCloud ou participe com sua opinião no Instagram em desenquadrados.ok.